Olá, vamos começar os comentários das questões da primeira aula. Nós vamos separar em blocos de 10 a 15 minutos para não ficar muito pesado o desenvolvimento e colocar uma breve introdução sobre o assunto, certo? A primeira aula trata de pressupostos processuais. Então, vamos rapidamente relembrar aqui quais são esses pressupostos processuais para a gente poder estabelecer aí o gabarito das questões, certo? Bom, há diversas formas de analisar perspectivas diferentes de abordar esse tema. Nós podemos começar aí a divisão dos pressupostos como subjetivos, objetivos, pressupostos de validade, pressupostos de existência, mas a gente vai colocar aqui para o nosso estudo a divisão sobre os seguintes aspectos: pressupostos extrínsecos e pressupostos intrínsecos. Quanto aos pressupostos extrínsecos, a gente vai tratar apenas dos pressupostos negativos, ou seja, a presença deles impede a relação jurídica. Então, para que haja relação jurídica processual, é necessário que esses pressupostos extrínsecos não estejam presentes. Quais são os que nós vamos destacar aqui? A litispendência, a coisa julgada, a perempção e a convenção de arbitragem. Os senhores já viram no material didático o conceito de cada um desses institutos, certo? Então, vamos avançar. Para esse momento da aula, basta lembrar que a presença de qualquer um deles vai impedir a relação processual. Então, precisamos aferir que eles não estejam naquela lide, certo? Naquela demanda. Bom, agora sim, estamos com os pressupostos intrínsecos. Os pressupostos intrínsecos é que tem diversas subdivisões. Nós temos aí pressupostos intrínsecos de existência e pressupostos intrínsecos de validade. Primeiro, o que são pressupostos extrínsecos e intrínsecos em relação a quê? Qual é o referencial? Extrínsecos em relação ao próprio processo. São fatos, fenômenos que estão além da relação jurídica, não tem a ver com as partes, não tem a ver com a dinâmica interna da relação. Agora, os pressupostos intrínsecos, que são pressupostos positivos, eles têm a ver, sim, com a relação jurídica, portanto, é necessário, é exigido que eles estejam configurados para que o processo se desenvolva regularmente. Aí tem uma série de discussões sobre requisitos e condições de validade do processo. Enfim, para a análise das questões, basta saber que estes elementos, esses institutos processuais, precisam ser verificados para que a relação processual se desenvolva, ok? Pressupostos processuais intrínsecos de existência. Quais são? Sem esses pressupostos, não há sequer que se falar em relação processual. E são eles justamente a jurisdição, a petição inicial e a capacidade postulatória. Nós costumamos dizer que o advogado tem que pedir, né? Então, sem petição inicial, senhores, não há que se falar em existência de processo. A própria limitação objetiva, estabilização da lide, estabilização objetiva da lide requer que a demanda, o princípio da demanda, né, tem que colocar algum pedido. Então, isso é basilar, é estrutural ao processo, certo? Então, vamos lá. Outro requisito. Pressuposto processual intrínseco de existência é a jurisdição. Aquele que vai exercer
a decisão, que vai exercer um ato jurisdicional, ele precisa estar investido deste poder, desse poder-dever de dizer o direito, que é a jurisdição. Sem essa investidura, não há que se falar também na existência de um processo. Um magistrado que possa proferir algum ato jurisdicional após sua aposentadoria, uma vez que está aí fora do exercício da jurisdição, ele infelizmente terá dado ali continuidade a um processo viciado com vício de existência. Então esse processo sequer existiu. E o terceiro e último que a gente vai destacar aqui é a capacidade postulatória dos advogados, via de regra. O ordenamento jurídico excepciona algumas situações, certo? Então, agora vamos tratar de quais são os pressupostos processuais intrínsecos de validade. Aqui, uma vez que eles estejam ausentes, o vício não vai ferir de morte essa relação processual. Ausentes os pressupostos de validade, o processo existirá, porém haverá algum problema aí nos seus efeitos, certo? A depender de qual vício ocorreu. Então, quais são esses pressupostos processuais de validade? Justamente a competência, a imparcialidade, a capacidade das partes e a citação válida, tá bom? Esses são os principais. A doutrina desenvolve aí alguns outros elementos, mas para fins de resolução do nosso questionário, para a gente estudar como é que essa matéria é cobrada nas mais diversas carreiras jurídicas, basta entendermos esses aspectos aí dos pressupostos processuais de validade. Então temos a competência, aí alguma doutrina divide em pressupostos processuais de validade objetivos, pressupostos processuais de validade subjetivos, mas começa a acrescentar tanto adjetivo, né, gente, que acaba complicando um pouquinho, né? A gente tenta sintetizar para tentar fixar aí didaticamente para os estudantes, né? A gente já se esforça com tantos conceitos. Então, objetivos são aqueles, novamente, que se direcionam à causa, ao processo ali, e subjetivos são aqueles pressupostos exigidos das partes. Então, daí, subjetivos do juiz, das partes, e por aí vai. Então, se nós aprendermos aí que é necessário que esse juiz que está investido de jurisdição seja também um juiz competente, nós sabemos que estamos tratando aí de um pressuposto processual de validade, é um momento posterior à existência do processo, é naquela escada pontiana que costumamos nos referir, é um degrau à frente, certo, senhores? Pois bem, vamos agora para as resoluções de questões. A primeira questão, ela trata da legitimidade ad processo. Pode ficar meio estranho. Legitimidade ad processo é a conhecida capacidade para estar em juízo, senhores. Tradução, capacidade para estar presente, seja pessoalmente, seja por representação, seja pela assistência, mas é a capacidade de estar em juízo, certo? Não confundir com a legitimidade ad causam. Legitimidade ad causam é a titularidade do direito. É outra questão, tá bom? Então, vamos analisar aqui. No que toca à legitimidade ad processo, capacidade para estar em juízo, em sua classificação pela doutrina, assinale a alternativa correta. A legitimidade ad processum é extraordinária quando há alternativa A. Estou lendo a alternativa, não estou falando que é certa, não. A legitimidade ad processum é extraordinária quando há coincidência entre as partes da relação de direito material e de direito processual, e ordinária, por sua vez, quando ausente tal coincidência. É o contrário, né, gente? A legitimidade ad processum,
A legitimidade para estar ali no processo, ela é ordinária quando você coincide o titular do direito e o titular da relação material. Essa é a ordinária. O contrário, o que não é o normal, é quando não há coincidência, quando o titular da relação de direito ele é diferente do titular da relação processual. Então, tá errado aí. A legitimidade ad processo ordinária pode ser classificada em subordinada ou autônoma. Não tem esse tipo de classificação. Isso aqui foi o examinador para tentar confundir a gente. Letra alternativa C. A legitimidade ad processum é condição da ação. Então, senhores, aqui é interessante a gente fazer aquela divisão conceitual, né? Legitimidade ad processum, ela é pressuposto processual. A legitimidade ad causam é que é condição da ação. Vamos pensar em termos aí, quais são as condições da ação? As condições da ação são legitimidade, ad causam e interesse de agir. O novo Código de Processo Civil já não coloca mais a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Então, a legitimidade ad causam, aí sim, a investidura de titularidade desta pessoa para exercer determinado direito subjetivo, potestativo, que seja, essa é uma condição da ação. Agora, a legitimidade para atuar no processo, para estar no processo, essa, como o próprio nome já diz, é uma relação atinente ao processo, é um pressuposto processual, não há que se falar aí em condição da ação. Essa é uma questão mais sofisticada, então é interessante a gente conversar juntos, ok? Próxima, alternativa D, diz: a legitimidade ad processum é ordinária quando há coincidência entre as partes da relação do direito material e direito processual. Perfeito! Extraordinária, por sua vez, quando ausente tal coincidência. Ou seja, né, quando o titular da relação processual, ele não titulariza o direito. A pessoa que está ali movendo aquele processo não é o titular do direito. Exemplo, senhores, ação de alimentos. A ação de alimentos, via de regra, quem é que vai postular? Não é o alimentando, é a representante, né? Por vezes, a mãe de uma criança, a mãe de uma pessoa menor, que não é a titular dos alimentos. Então, ali é uma legitimidade extraordinária que a pessoa vai exercer aquela representação, ok? Então, o Ministério Público também tem aí a autorização do ordenamento jurídico para titularizar essa legitimidade extraordinária. Bom, gente, senhores, a letra D está correta, é o gabarito da nossa questão. Vamos analisar a segunda questão agora. Já passou 15 minutos? Então, no próximo vídeo, nós analisamos a segunda questão, ok?